Essas síndromes são mais para a gente ter uma didática de entender, né, as vias. Então, a síndrome de Brown-Séquard vai ser a hemissecção da medula, só você entender aqui, ó. E o preto aqui é onde teve a lesão. Então, se você tem a lesão do corno anterior aqui, aquele neurônio especificamente da lesão vai ter uma paralisia flácida, né, um neurônio motor inferior. Mas muitas vezes, né, se for aqui na região torácica, vai ser só um intercostal, não vai mudar nada, né, no exame físico do paciente. Então, isso aqui é menos importante, tá? Mas o que você tem que saber? Se a lesão foi desse lado aqui, uma hemissecção desse lado, pensa bem, desse lado da lesão, as vias de dor e temperatura, elas vão cruzar no mesmo lado, né? Então, essa via aqui que está abaixo da lesão, ela chega aqui, ó, cruza para cá e não participa da lesão. Então, do mesmo lado da lesão, você não vai ter perda de sensibilidade dolorosa e de temperatura, porque a fibra, ela tá vindo aqui, ó, do mesmo lado da lesão, viu? Do mesmo lado da lesão. Tá vendo a fibra sensitiva aqui, entrou na medula e já foi para o outro lado. Então, ela fugiu da lesão, tá vendo? Então, dor e temperatura não fica do mesmo lado. Só que a dor e temperatura do outro lado, ó, se lascou. Ela estava vindo aqui, a fibra sensitiva estava vindo aqui, cruzou aqui embaixo, e quando foi subir, teve a lesão. Então, quando você tem Brown-Séquard, dor e temperatura fica do lado oposto, tá? O resto é do mesmo lado. Por quê? E vamos lá, córtex espinhal. Córtex espinhal está descendo aqui, está descendo aqui, cruzou aqui, ó, decussou aqui, e teve a lesão aqui. Então, abaixo da lesão aqui, ó, você tem déficit motor, né? Porque o trato cruzou aqui, a via cruzou aqui, chegou aqui, daqui para baixo tem déficit motor. A mesma coisa, então, do propriocepção consciente tato-epicrítico, ó. Tá subindo aqui do mesmo lado, subindo, teve a lesão. Só ia cruzar aqui em cima, né? Na mesma altura da decussação das pirâmides, ia cruzar. Só que já encontrou com a lesão aqui. Então, do mesmo lado da lesão, você tem déficit motor e perda de propriocepção consciente tato-epicrítico. Contralateral, você tem perda de dor e temperatura, né? E se calhar da lesão pegar na intumescência lombar ou na intumescência cervical, aquelas células da lesão, do corno anterior e da lesão, vão ter paralisia flácida, tá? Mas a maioria dessas lesões são torácicas, então paralisia flácida nem é importante, não. O importante é paralisia espástica abaixo do lado da lesão, perda de propriocepção consciente tato-epicrítico e contralateral, perda de dor e temperatura. Então, aqui, rapidinho para acabar. Essa daqui, sim. Essa é a lesão incompleta mais comum que a gente vê na prática, tá? Quando é que a gente vê essa lesão? A síndrome central da medula. Pacientes idosos que têm um canal estreito medular, por quê? Por hérnia de disco, por artrose, osteóporos, né? Como os bicos de papagaio. Você tem um canal estreito. Então, você perde a coluna de líquor que fica aqui, servindo de amortecedor para a medula. Então, qualquer trauma, às vezes leve, né? Qualquer aceleração, desaceleração, a medula não vai ter o líquor para ela ser amortecida. Então, vai dar contusão medular. E a contusão medular acontece no meio da medula, tá? E aí, o que é o principal aqui que a gente vai lesar nessa via? A gente vai lesar isso daqui, olha. O que é isso daqui? É a pontinha, a parte mais medial do trato córtex espinhal lateral. Lembra daquela somatotopia? Então, aqui, ó, somatotopia. A parte mais medial é responsável pela medula cervical. Então, o que é típico desses pacientes? Eles vão ter uma biparesia de membro superior, enquanto os membros inferiores, que vão estar passando aqui, mais lateral, vai estar normal. Muito típico. O idosinho teve um trauma de baixa energia, caiu de própria altura, escorregou e chegou sem mexer os dois braços. Então, exame da coluna cervical, TC ressonância, que estiver disponível, você vai ver que vai ter um canal estreito, né, por hérnia, por osteófito, por artrose. Então, a mesma coisa aqui, se for na intumescência cervical, o nervo, o neurônio só daquele nível vai ter paralisia flácida, tá? Porque vai estar pegando aqui o neurônio motor inferior, né? O corpo dele que está aqui. Mas isso é menos importante, porque isso é só do nível. Isso daqui vão ser todos os níveis abaixo. Então, vai ser uma biparesia ou biplegia só de membro superior. Essa síndrome centro-medular. Síndrome medular anterior, então você vai ter
principalmente aqui no nível dela, você vai ter paralisia flácida, né, só no nível, e vai ter perda de dor e temperatura, né, e de tato protopático, né. Síndrome de Brown-Séquard a gente já falou. Essa síndrome aqui, hoje em dia, ela cura muito raro, porque a gente não tem mais neurosífilis, né, chama tabus dorsalis, é a típica da neurosífilis, e tem a marcha tabética, que você perde aqui a propriocepção consciente, então o paciente ele não sabe onde o pé dele está, então ele caminha batendo o pé com força no chão, porque ele não sabe onde o pé está, ele não tem a propriocepção do pé. Ele caminha de uma forma bem desengonçada, batendo o pé com força no chão. Aí tem que olhar, né? Daqui é legal, tem que olhar para o pé, para ele saber onde o pé está. E no Rumberg, quando ele fecha os olhos, na hora ele cai. Não tem a propriocepção. Agora, esse daqui é legal. Isso daqui, então, é degeneração subaguda combinada. Eu até tenho no meu Instagram um relato de um paciente que eu tratei com isso. Então, chegou lá um adulto, né, jovem, não tinha carência nutricional a princípio, mas ele tinha, então, perda de propriocepção consciente, né, você examina, você pega o dedão, né, o hálux do paciente, sem ele ver, pede para ele fechar os olhos, e você pega o hálux, ou então o polegar mesmo, fica para cima e para baixo, e para numa posição. Pergunta para ele se está para cima ou está para baixo. Não vai saber dizer, então ele perdeu a propriocepção. Além disso, tem déficit motor, que é uma degeneração combinada, tanto do trato córtico-espinhal quanto do funil posterior. Né? Isso é típico de deficiência de vitamina B12. Né? A vitamina B12 ela participa da síntese de DNA e tem um tropismo pela síntese de DNA especificamente dessas duas vias. Né? E nesse caso, que esse paciente não tinha um déficit nutricional, porque às vezes muito comum é alcoólatras que não alimentam direito, né? Ou então quem fez cirurgia bariátrica, você ressecou o ilho terminal, que é onde absorve o B12, ou então vegetariano, que não tem B12 vegetal, né? A fonte principal é carne. Mas nesse caso, é o que a gente chama de anemia perniciosa, que é uma doença autoimune que acomete, então, o ilho terminal. O ilho terminal, a gente absorve a B12. Então, para você repor a B12 desses pacientes, é parenteral, injeção intramuscular. Meu sogro também tem essa deficiência de B12 por anemia perniciosa, por essa doença autoimune. Mas esse paciente que eu atendi chegou na cadeira de rodas, tinha um hemograma com anemia, célula megaloblástica, então, o aumento do VCM lá no hemograma, e ele pediu a B12 estava baixa, com um mês de reposição parenteral, né, por injeção, o paciente voltou caminhando no consultório. Então, pessoal, é isso. Essa daí é a Mimi, a galeguinha, que foi o que me inspirou aí para estar fazendo essa aula para vocês. Muito obrigado.